Vereador Tiago Lucena, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudio, obrigado pelo convite mais uma vez para estar conversando aqui agora sobre um tema que é preocupante para todos nós, que na verdade todos nós somos pessoenses, nos preocupamos, que é o Centro Histórico, além de outros temas que a gente pode puxar aqui. Mas obrigado pelo convite, estou aqui às ordens sempre que for chamado. O que passa no Centro Histórico? Qual é o problema do Centro Histórico que ninguém consegue apresentar e colocar em prática um projeto decente de revitalização? Eu digo isso porque eu venho de uma capital aqui do lado, chamada Recife, estou aqui há 17 anos, vou fazer 18 anos agora, em dezembro eu estou aqui em João Pessoa, e eu conheci em Recife um projeto extremamente exitoso de revitalização do Recife Antigo. O Recife Antigo estava um lixo, a Prefeitura de João Pessoa, de Recife, estou falando de 25 anos atrás. A Prefeitura do Recife foi lá, fez um projeto de revitalização e hoje o Recife Antigo badaladíssimo. Perfeito. O que acontece com o nosso Centro Histórico de João Pessoa que ninguém consegue fazer algo semelhante, vereador? E a gente está trazendo o Tiago Lucena para falar sobre isso, porque ele realizou recentemente na Câmara Municipal de João Pessoa uma audiência pública para debater justamente os problemas que acometem o Centro Histórico. Isso. Não, primeiro, além de Recife, Cacá, tem vários outros cases de sucesso no Brasil. Caso de Recife, agora a gente não pode também... Eu trago Recife, isso, que é próximo aqui. E a gente não pode também, lógico, a gente não pode replicar o que aconteceu em Recife aqui em João Pessoa, porque realmente são... Não dá para replicar o não modelo, dá para replicar o modelo, mas ideia, a vontade, né, política, vontade... isso pode sim replicar. Eu digo isso porque quando a gente conversava sobre o Extremotec, que foi um projeto que a gente encampou desde o início do primeiro mandato, que traz esse incentivo do desenvolvimento de inovação, tecnologia com startups, algumas pessoas queriam que isso fosse colocado somente no Centro Histórico, que o incentivo de ISS fosse somente no Centro Histórico. Mas isso já aconteceu e as empresas não foram para o Centro Histórico, aqui em João Pessoa. Diferente do Recife. Recife tem um Porto Digital lá. Exatamente. O Porto Digital é um case de sucesso, mundialmente conhecido. Isso. E aí por quê? Porque as empresas não iriam para lá. Porque não tem infraestrutura, não tem fibra ótica, não tem infraestrutura para colocar as empresas lá, não tem uma mobilidade urbana decente. Então isso não é de prefeito A, B ou C, isso é histórico, né? Então assim, trazendo isso que você provocou, eu acho que não teve nenhum case de sucesso no Brasil de revitalização de centro histórico que foi somente o poder público que fez ou foi somente a iniciativa privada que fez. Tem que ter os dois, tem que ter parceria. E é isso que a gente está se colocando hoje para buscar. Eu recentemente, na audiência, e Cláudia fez referência aqui, a gente escutou várias críticas e também sugestões, porque o nosso mandato ele pauta, eu podia muito bem ir lá no Centro Histórico e fazer um vídeo criticando o poder público, ó, aqui está fechado, ali está fechado, mas eu quero propor solução. Eu acho que é isso que a gente precisa hoje, no momento, principalmente que a gente tem uma polarização incrível no Brasil. Então, vamos trazer solução. E para isso, Cacá, a gente traz... já existe lei de incentivo na prefeitura. Isso foi uma lei que foi criada por Cícero lá atrás, em 97. Foi aprimorada pelos outros prefeitos e a última atualização foi em 2017, junto com a lei do Extremotec, na mesma lei, que traz uma isenção de IPTU para os imóveis do centro histórico, desde que eles tenham um plano de revitalização. Isso é algo que eu arrisco dizer aqui que 90% dos proprietários não sabem disso. E ninguém apresentou um projeto de revitalização, é isso? Não vou dizer ninguém porque eu não sei, mas talvez pouquíssimas pessoas as que sabem. Mas a gente precisa disso massificado. A gente precisa que a prefeitura crie um birô lá na Secretaria de Planejamento ou da Receita para dizer assim, ó, Cacá aqui da Receita vai estar aqui disponível para tirar todas as dúvidas das pessoas que queiram ter essa isenção de IPTU. Vamos fazer agora um plano de fomento. A prefeitura quer dar essa isenção, porque já existe a lei, o prefeito não vai revogar essa isenção. Claro. Né? Então, o que é que a gente precisa para desburocratizar isso? Isso é só um dos pontos, que é a revitalização dos imóveis. Juntando aí, por exemplo, a padronização das calçadas. Hoje um cadeirante não consegue andar pelo centro. Primeiro porque as calçadas não são acessíveis e segundo também porque tem que ter um reordenamento dos ambulantes. Né, que eles tenham um lugar próprio para que eles possam trabalhar, seja numa praça, seja no ponto sem réis, mas que a gente devolva a calçada para o cidadão. Ponto sem réis que inclusive virou um anexo do Mercado Central, né? Exatamente. Então é um lugar, o ponto sem réis, que a gente pode usar para várias coisas. Depois daquela reforma que foi feita lá, ficou um campo ali que muitas vezes fica um vão somente levando uma radiação solar imensa e trazendo uma quintura para aquele local sem ter um uso para a população. E, por exemplo, os ambulantes, eu acho que adorariam estar ali.
porque realmente é um lugar de muita Muito fluxo de de muito pessoas. fluxo, né? Então, esse é um dos pontos, a revitalização, porque quando a gente passa a ter uma parceria público-privada, a prefeitura diz, se vocês revitalizarem o imóvel de vocês, a gente dá isenção. Eu fiz um cálculo de padaria, como diz assim, uma amiga minha tem uma loja lá na Maciel Pinheiro, e ela pagou no ano passado um valor de R$10 mil do IPTU, já com desconto, certo? Você calcula aí, essa lei, ela diz que a isenção ela é para 8 anos, prorrogáveis por mais 8 anos. Então faça uma conta besta aí de R$10 mil vezes 16, dá R$160 mil de isenção de IPTU para um imóvel como esse. Um plano de revitalização, uma reforma para entregar o mínimo necessário ali para que a gente tenha um patrimônio mais bonito e mais revitalizado, não vai passar. Acho que o Cláudio hoje tá... Cláudio hoje não tá. Quem tá acompanhando no YouTube aqui, a luta pra Cláudio botar no Instagram aqui. Mas é a sexta-feira, Cláudio. Já Sexta-feira tá tudo certo. Já tem o sextou. Tá aqui você na câmera aqui. Beleza. Mas... Vai lá, prossiga, vereador. Mas se você calcular esses R$160 mil num imóvel, somente em um imóvel, de isenção de IPTU, ela não vai gastar nem perto disso aí para fazer um plano de revitalização, de fachada, possivelmente da calçada acessível. Isso a prefeitura vai dar de presente, né, para os proprietários dos imóveis, e a prefeitura vai ganhar com isso, porque vai gastar menos para ter um centro histórico mais planejado, Ou mais seja, é mais revitalizado. barato para todo mundo. Para todo mundo. A gente precisa o quê? Desburocratizar isso. A lei existe. Aliás, desburocratizar, a lei já desburocratiza, eu acho que é você massificar essa lei. Mas tornar essa lei mais conhecida possível. Mas eu reafirmo, além de divulgar e massificar essa informação, é facilitar mesmo esse acesso. Porque às vezes a pessoa dá a entrada e eu não sei, eu desconheço hoje qual é o trâmite na prefeitura. Qual é o caminho? O caminho, e a gente tem que facilitar isso. Eu tenho uma reunião, quando eu saio daqui, eu estou indo no IFAEP. Porque o IFAEP é um órgão importantíssimo para a gente ter como parceiro nessa luta. São eles que aprovam o que é que pode ser revitalizado. Ninguém tem a ideia, em sã consciência, de não preservar o patrimônio. Quem não tem essa ideia de preservar, por favor, fique fora da discussão. Mas a gente quer preservar, mas de que forma a gente pode ter uma busca ativa? De que forma a gente pode ter uma desburocratização, uma facilitação, preservando o patrimônio, pelo IFAEP? Tenho certeza que eles querem também o que a gente quer. Então a gente precisa, às vezes, eu quero fazer esse encontro do IFAEP com a prefeitura, com a gente, com a sociedade civil, para dizer aqui o que é que a gente precisa para desburocratizar e facilitar isso, para destravar e massificar essa informação, como você falou. Esse é um dos pontos. Na audiência a gente conversou, a primeira crítica, a crítica mais contundente deles é a falta de segurança. E a falta de segurança porque hoje eu trabalhei em uma secretaria, ainda na gestão de Agra, também ali Luciano Cartacho, onde era a antiga prefeitura, né, ali em frente ao Ferro de Gomá, ali na Cardoso Vieira. E todo mundo ali, além da secretaria, mas os comércios fechavam às 5 horas, porque se ficasse escuro, era perigoso para qualquer pessoa sair. Até hoje talvez tenha piorado, Cláudio. Ali na Duque de Caxias, que já é uma área até mais próxima aqui do miolo do centro, as lojas também fecham às 5 da tarde, porque tem medo de assalto. Isso, exatamente. Então isso é um ponto que é muito importante, e a prefeitura já deu uma resposta para isso, que é bem interessante, que nesse prédio onde funcionava essa secretaria, onde funcionava a prefeitura lá atrás, vai ser a Guarda Municipal, vai ser a Secretaria de Segurança Urbana com o secretário João Almeida e a Guarda Municipal da Prefeitura, que traz não somente uma ida de um órgão público para o centro, mas também mais segurança. Então isso foi uma resposta bem interessante da Prefeitura. Eu posso aqui também trazer a questão, que isso é um ponto que é delicado, mas a gente está vendo cada vez mais pessoas usuárias de crack no entorno ali do centro, e não precisa ser à noite, isso é de dia, céu aberto, e se a gente não trouxer segurança para isso, junto a um programa de assistência social, que já existe na prefeitura, já existe vários centros que acolhem essas pessoas, mas precisa ter realmente como eu falei anteriormente, uma busca ativa disso, para que essas pessoas sejam reinseridas na sociedade, que elas não fiquem ali, porque já, se a gente não cuidar disso, a Cracolândia lá em São Paulo está aí para nos mostrar o que o poder público ficou ausente muito tempo e no que se transformou.
Então, a segurança junto com isso foi o ponto principal que eles trataram lá. Por se tratar da Frente Parlamentar de Empreendedorismo, a gente preza muito também pela vida dos comerciantes. Eu costumo falar isso. Em tese, o que é que eles querem, Cacá e Cláudia? Os comerciantes querem vender. E para vender, para chegar nisso, o que é que a gente pode fazer para ajudá-los? Porque se eles venderem, eles querem vender para assegurar que os empregos vão estar lá, que eles não vão precisar demitir ninguém. Eles têm aluguel, têm folha de pagamento, têm tudo. Então a gente precisa, o poder público precisa ajudar quem gera emprego e renda a manter o seu negócio lá. É natural que numa onda hoje de desenvolvimento econômico diferente, as pessoas estão começando a sair do centro, até escritórios de advocacia saindo do centro para ir para altiplano, para as praias. E nisso, um dos pontos que a gente está também lutando, e a gente protocolou um projeto de lei essa semana na Câmara, criando um programa de requalificação, de revitalização, de reabilitação para o centro histórico, para devolver o centro histórico para as pessoas. Também um dos pontos que o poder público priorize levar órgãos públicos para o centro, não somente levar novos órgãos públicos, mas manter os que tem lá. A gente não, por quê? Pronto, a Câmara é um exemplo disso. E vai revitalizar, inclusive, exatamente, o prédio que fica em frente à atual sede da projeto Sim. aprovado pela IFAEP, um projeto muito moderno, que a gente tem hoje essa questão tem um retrofit, que traz hoje a modernização de prédios, de imóveis em centro histórico, preservando ali a fachada, preservando isso. Se você der um Google aí, você tem vários exemplos mundo afora. Então a Câmara foi um exemplo disso. A Câmara vai ter um dos prédios mais modernos da Paraíba, com energias renováveis, com reutilização de água, e no centro histórico, sem sair de lá. Por quê? Porque aquele fluxo ajuda quem está ali, ajuda a macaxeira que está ali na frente durante tantos anos. Macaxeira é um vendedor de lanches que fica Isso, ali em frente à Câmara. que nos vende ali o pastel de todo dia, A ali, saladinha de que é o fruta. ganha-pão dele. Imagina se a Câmara sair de lá, Cláudio. O que é que vai ser de macaxeira? E além de Pois macaxeira no tem recesso tantos ele já outros. sofre, né? Imagina Ele já se não sofre no tiver. recesso, exatamente. Então a Câmara ficando lá, ela ajuda o comércio como um todo. E aí eu vou tocar num ponto que é bem interessante também, que é a questão da habitação. A gente precisa habitar o centro. Então a prefeitura já recentemente... Já houve um projeto, se não me engano, que se chamava Moradouro, né? Que a prefeitura, em outras gestões, aí tentou fazer com que as pessoas fossem morar naquela região, mas aí tem um problema grande, que é um problema grande também para o comércio, que é a questão de estacionamento, né? Muitos Sim. imóveis não têm, né, essa condição de ter estacionamento para carro. E aí eu vou fazer essa ponderação em relação às habitações e também em relação ao comércio, porque nós estamos aqui no centro, existia um sistema de estacionamento rotativo, que era o sistema Zona Azul, Perfeito. que parou de funcionar e a prefeitura acho que fez uma outra licitação, mas até agora não foi posto em prática, não foi retomado o sistema rotativo. E o que é que acontece muitas vezes no centro? Os próprios funcionários ou proprietários das lojas chegam para trabalhar de manhã cedo, deixam os carros lá e passam o dia inteiro. E você, por exemplo, vai a Maciel Pinheiro comprar material de construção, não encontra onde parar seu carro. Exatamente. E aí vai embora. Enfim, Exatamente. eu queria que você falasse sobre esse ponto do estacionamento. Até existe um ditado americano que diz no parking, no business, né? Exatamente. Sem estacionamento não tem negócio, e a gente está sofrendo também por isso. Isso, e junto à Zona Azul, que a gente chama comumente de Zona Azul, não sei se vai continuar esse nome, mas é como a gente conheceu esse tipo de serviço, é uma demanda urgente deles. A gente não pode dizer, não, a gente vai licitar, não sei quando é que a gente vai implantar a Zona Azul. Não, tem que ser para agora, ou então dizer assim, ó, a gente está no processo de licitação, que é como está a última atualização que eu tive da CEMOB com o superintendente Expedito, é que passou bastante tempo no Tribunal de Contas esse processo, e eles realmente aprovaram o projeto, o Tribunal de Contas, e isso atrasou bastante. Isso foi uma resposta da CEMOB, e eu acho que, se eu não me engano, Cláudia, em torno de 1 mês e meio, mais ou menos, foi essa informação que eu tive, que já ia proceder para a licitação. Mas isso é urgente. Você citou um exemplo de vários funcionários que está assim, e aqui ninguém está contra funcionário, mas a gente está a favor, e também ninguém em sã consciência quer pagar estacionamento, mas é necessário. Exatamente pelo exemplo que você deu. Se você vai para lá como um cliente e você não vê vaga, como é que você vai parar para comprar nas lojas? Então, o estacionamento rotativo, a Zona Azul, serve para isso. A gente, a opinião pública talvez pode dizer, não, tá melhor assim porque não cobra.
Mas aí não cobra, Mas você também não aí vai estaciona. fechar um estabelecimento, vai perder emprego, então isso é prioritário lá para o centro, e foi essa resposta que a gente teve da CEMOB sobre a Zona Azul. Tomara que nos próximos meses ou semanas isso seja implantado. Junto a isso, não pode se preocupar somente com os carros, mas uma mobilidade urbana adequada. A prefeitura apresentou dentro desse projeto da Zona Azul, lá na Câmara, inclusive, com a CDL, com comerciantes, aprovou o projeto da Zona Azul, que inclui também estacionamento, que inclui um terminal de integração, que, por exemplo, se você estacionar nesse prédio, você pode circular pelo centro com um ônibus dessa empresa. Então você vai poder fazer rotativo esse ônibus, você pagando o estacionamento ali, você tem direito a andar nesse ônibus, em vez de você ficar rodando de carro no centro, você fica rodando nesse Porque o ônibus. estacionamento, se não me engano, seria no Mercado Central. Tem no né? Mercado Você- Central, se eu não me engano, tem outro ponto também, mas no Mercado Central era o ponto principal. Então isso tem que ser uma junção de estacionamento com a mobilidade urbana adequada para o centro. A gente precisa, em um país desenvolvido, quando se tem um transporte público de qualidade, as pessoas não querem usar carro. Basta você ir na Europa, em Londres. São exemplos que você é só dar um Google aí, que as pessoas muitas vezes não querem ter carro, porque o transporte entrega um serviço de excelência. Muito prazer. Você? Muito prazer. Exato. Hoje eu não tenho carro, eu vendi meu carro, eu alugo, é carro por assinatura. E cada vez mais as pessoas estão tirando essa necessidade de ter a posse, Cacá. Você quer ter o acesso ao transporte. Você não precisa ter a posse de um carro. Se tiver um transporte de qualidade, você vai precisar ter carro. Como o ônibus não tem qualidade nenhuma aqui em João Pessoa, eu vou de Uber. Pronto. E Uber, essa é a guerra das empresas de ônibus, porque o Uber hoje está sendo muito acessível. Se você rachar um Uber aí com mais... Uber ou qualquer transporte para o aplicativo, com mais 2 pessoas, você vai ter aí talvez o valor do O transporte. valor do transporte talvez um pouquinho mais para Um te pouquinho deixar mais, mas na lhe dá um porta do conforto. seu... Ele pega em casa e ele deixa na porta. Exatamente. Então isso é a teoria da posse versus acesso. O Spotify, você não tem hoje mais nenhum CD em casa, nenhum disco. Não é tudo... Você não tem mais, você tem um acesso às músicas. Netflix é a mesma Né? coisa, os Netflix streams todos. é o É engraçado modelo do que já streaming. tem uma geração que não sabe o que é CD, não sabe o que é DVD. É verdade. Porque só consome Isso. streaming. Da mesma forma, faça esse parâmetro da mesma forma aí no transporte. Se eu tiver um transporte público de qualidade, eu não pegaria um carro se eu tivesse um metrô que me levasse para o centro, da praia ao centro, ou então norte a sul da cidade. Você hoje andaria no ônibus de João Pessoa? Andaria, mas eu confesso, sendo bem transparente, eu não necessito hoje do ônibus, Não. porque eu tenho carro. Ok, tudo bem, mas... né? Não vou ser hipócrita a esse ponto. Aham. Mas eu andaria sabendo das dificuldades. Você se abriria fosse mão de necessidade. andar de carro uma vez e sair de casa uma vez para sessão na Câmara de ônibus? Você abriria mão disso um dia? Abriria mão para conhecer como o cidadão ele anda. Faça isso. Mas Experimente. por vontade própria, para ir de ônibus, não, Cacá. Experimente. Experimente, porque realmente é um sofrimento muito grande. Não, com certeza, com certeza. É um sofrimento muito grande. Todo santo dia. E os nossos ônibus... Você não anda de ônibus, você não sabe, mas precisa saber. Eu já andei muito de ônibus, Barata. tá? Só pra... Ônibus caindo aos pedaços. Sim, sim. A gente cobra do cinto. Não, são casos pontuais. Agora é um caso pontual por semana. Isso. E antes, o ônibus não era somente para quem precisava. Eu vinha pro centro, eu estudava aqui no centro, eu vinha treinar aqui no centro de ônibus, saía lá de Manaíra para cá e não tinha problema com segurança também. Eu já fui muito usuário de ônibus. Hoje, eu não vou ser hipócrita para ninguém tá aqui dizendo que o político usa ônibus. Não, eu não uso ônibus hoje porque eu não preciso. Mas a gente tem que usar alguns serviços para sentir na pele o que o cidadão sente. É Fato. importante. Como eu fui recentemente no CEL de Mangabeira, o Centro de Especialidades Odontológicas da Prefeitura, que aí sim, Cacá, ali é um serviço público que a gente deveria ter em todo canto. A gente tem que criticar de uma forma e tem que elogiar de outra. Aham. Ali é um serviço que está sendo entregue com plantão 24 horas de odontologia, que poucos lugares particulares têm, né? E a gente tem que fazer esse parâmetro. Mas sim, o transporte público hoje não entrega para a gente. Isso não é problema de João Pessoa somente, mas no Brasil. Eu fui recentemente para o Rio de Janeiro para um evento de inovação e eu usei metrô lá, de forma muito tranquila, fácil de andar. Peguei ali do Leblon ao final, o último ponto da Barra, para ir para um evento. Aí depois disso não tinha mais ponto, eu tive que pegar um Uber
para ir até o final da Barra, já perto do Recreio. Mas um transporte que é acessível, fácil, rápido, que não é caro, como outros transportes, é acessível. Climatizado também. Imagina se a gente tivesse isso de João Pessoa, seria um sonho. Realmente. Não, aqui prometeram um BRT, construíram, né, um trambolho ali naquela... Esqueci o nome daquela rua, na frente daquele colégio na frente daquele... Construíram um trambolho ali para dizer... Ó, padaria Miramar. Construíram um trambolho ali que nem tá mais lá, né? E, enfim... Tô esperando BRT até hoje. Pois é, mas é isso. Eu tratei da mobilidade chamando do centro, porque a gente não precisa ter somente as vagas de estacionamento da Zona Azul, mas também uma mobilidade urbana adequada. Essa foi também uma das demandas de pontos de linhas de ônibus que foram tiradas na época da pandemia e não foram devolvidas. Isso aí que eles estão lutando também. Então são vários temas que não podem acontecer somente um dos temas, um ou dois. E a audiência pública também não se encerrou, enfim, o intuito, o objetivo da audiência pública não se encerrou somente na audiência. Você está levando isso adiante, tentando encontrar uma forma de diminuir, pelo menos, os problemas. E esse eu acho que é o diferencial, porque numa audiência pública se conversa, morre ali, acabou-se, tá encerrado o assunto. E não, nós discutimos. Aí foi tese, aí vem tese, vem... Às vezes é somente para as imagens. Somente para a imagem, para sair na Perfeito. foto. Aí pensa, não, nós vamos construir aqui um sistema que não sei o que, lá vai, lá vem, é importante, porque não sei o que, tal, sai nada do canto. Eu acho que precisa sair disso também. Isso, E não além. foi somente a audiência, pelo contrário, foi o início, foi o start ali. Não o início pela luta do centro, porque muita gente luta durante muito tempo, mas foi o início dessa onda que a gente quer criar. Como eu falei, estou indo aqui no IFAEP, quando sair daqui, para chamar eles, para dizer assim, vamos ser parceiro nisso, vamos pensar soluções para destravar isso. Conversei com a prefeitura, com o vice-prefeito Léo Bezerra, apresentei ele a nossa intenção, gostou demais. Tanto na parte de habitação, como nessa parte para destravar essa isenção de IPTU. Eu disse, Léo, vocês já têm a isenção, vocês não vão precisar criar lei para ter isenção. Tenho certeza que vocês não vão revogar isso. Eles, pelo contrário, tá louco. Eu disse, pois é. Então vamos oferecer isso. E ele se colocou prontamente. Vamos colocar um birô, vamos destravar, vamos anunciar para as pessoas que a prefeitura quer dar isenção. Obviamente, tendo um plano de revitalização ali aprovado pela prefeitura, pelo IFAEP, e é isso que a gente quer destravar. E eu confesso, Cacá, que eu tenho estou tendo um pensamento recentemente que isso pode ser o início de uma grande história do nosso centro. Porque eu estou vendo várias pessoas se envolvendo, pessoas que fazem parte dos conselhos que aprovam os projetos no centro, a própria CDL, a Associação Comercial. E aí, eu volto ao início da entrevista, quando eu disse que só existe um case de sucesso quando a gente tem uma parceria público e privada. Aí sim, a gente vai ter um centro... não sei se a gente vai ter o mesmo centro da época do meu pai, da minha mãe, mas a gente vai ter um centro da nossa época, levando para lá, trazendo eixos, o eixo ali da General Osório é muito importante de a gente reavivar aquela avenida, aquela rua. Tem vários locais lá de arte, cultura, de música, né, que a gente possa tratar também eixos como prioridade. A Rua da Areia, que é uma rua que pouca gente passa por lá, pelo tipo de comércio que tem naquela rua, conhecidamente, e a prestação de serviço. É mais serviço do que comércio. Exatamente. Serviço. Então a gente precisa, sim, nada contra isso, mas, enfim, tem gente que vive disso, e aqui eu não vou entrar nessa polêmica, enfim. Mas aquela rua, ela precisa ser reabilitada, devolvida. É uma rua tão importante da nossa história, a Rua da Areia. Vários comércios passaram por lá. Lembro que a chuteira de Wilson era lá, né? Quando eu pirralho, comprava chuteira lá. Então, é uma rua muito conhecida e a gente precisa reabilitar, devolver para a cidade. Então, eu estou muito otimista, apesar de que tem uma burocracia, tem uma luta. Se fosse tão fácil, talvez as pessoas tinham feito antes, né? Mas, acima de tudo, essa minha vontade política de fazer, e eu quero levar isso para todo mundo que quer participar, ter a vontade política de realizar. Queria eu que os outros 26 vereadores pensassem dessa forma também. Seria tão bom. Tiago, você é presidente da Frente Parlamentar pelo Empreendedorismo e também é uma pessoa muito ligada ao setor de tecnologia e de inovação aqui de João Pessoa.
De vez em quando a gente traz aqui alguns assuntos sobre esse segmento e há uma reclamação sempre dos empresários de tecnologia e de inovação de que falta mão de obra qualificada. É verdade isso? E o que é que pode ser feito também para solucionar esse problema? Não, isso é uma verdade e não somente de João Pessoa, isso é um problema mundial. O mercado não conseguiu, quer dizer, a academia não conseguiu acompanhar a velocidade do mercado. Isso não acontece somente na tecnologia, não. Isso vai acontecer em outras especialidades, porque tem, por exemplo, teve pesquisa de 2019 que mostrou que 65% das pessoas, dos jovens, dos alunos, não sabem, não vão ter, como foi? Em 2030, 65% das pessoas não vão trabalhar em cargos que não existem ainda. Essa foi a pesquisa. Tá. 65% dos alunos vão trabalhar em cargos que não existem ainda. E a capacitação disso, onde é que fica? Então vai acontecer isso. Isso é um grande problema mundial. E aí, para isso, o Extremotec, ele serviu, é uma lei que a gente lutou muito, que trouxe incentivo fiscal para a área de tecnologia. A gente passou, Cláudia, em 2016, foi quando eu fui candidato a primeira vez. O ano de 2016, a prefeitura arrecadou R$2 milhões, tendo ISS a 5%, ou seja, o topo ali. Em 2022, a gente conseguiu essa isenção a partir de 2018. E em 2022, Cacá, o ano de 2022, a prefeitura arrecadou 11 milhões e 700. Ou seja, passou de 2 milhões para 11 milhões e 700, trazendo o ISS para 2%. Ou seja, a gente trouxe de 247 empresas para 627 empresas. O faturamento das empresas passou de 116 milhões para mais de 700 milhões. Então isso aconteceu e óbvio que outras vagas de emprego surgiram. Agora, o problema de capacitação é latente mundialmente e a gente inclusive tem um projeto junto com a Associação das Empresas de Tecnologia, que uma das associações, a Sucesso, a gente destinou uma emenda para Sucesso de R$147 mil, para que a gente possa capacitar jovens advindos de escola pública na programação. O que é que a gente quer? A gente quer fazer um curso de 185 horas, vai ser gratuito para jovens de 14 a 24 anos que estudam ou tenham estudado em escola pública, para inseri-los no mercado. E é interessante essa parceria com a associação, por quê? Porque as empresas associadas, são dezenas de empresas, elas vão ficar olhando esses jovens e com certeza, já compromisso deles, vão pegar esses jovens para no mínimo ter uma experiência de estágio, ter uma experiência de um primeiro emprego ali e eles serem inseridos nesse mundo da tecnologia, que hoje pagam, você facilmente, um programador hoje ganha 7 mil, 8 mil reais. Isso, relatos que você vê aí, tem gente ganhando 50, 100 mil reais, ganhando em dólar, porque as empresas americanas contratam as pessoas aqui. Então isso é um mundo que já caminhou muito, mas está só no início. Agora a gente precisa capacitar. Precisa avançar mais na capacitação. 10h39, vereador Thiago Lucena, obrigado pela entrevista aqui na Band News FM. Um abraço. Obrigado, Cacá. Obrigado, Cláudia. Eu queria só, por justiça aqui também, falar a frente parlamentar. Não sou somente eu, estou ali como presidente. Só pedir para você falar rapidinho, que o tempo está bem estourado. Tá certo, mas também relatar aí, vereador Damásio, vereador Bosquinho, vereador Tarcísio, Carlão, Elisa, que trabalham junto comigo na frente e estão nessa luta aí também, participar da audiência pública. Então, obrigado pelo convite e um abraço a todos, uma boa sexta-feira, que Deus abençoe a nossa João Pessoa. Como forma de agradecimento pela sua presença, receba aí a canequinha da Band News, comemorando os nossos 7 anos, completados agora no começo de maio. É um mimo aí para os nossos entrevistados. Obrigado, vereador. Um abraço. Sucesso para vocês.